Salve fiel, salve nação corintiana, mais uma semana começando, segunda-feira agitada, Corinthians volta a campo nesta quarta-feira às 11 horas da manhã contra o Cruzeiro vai vir jogar com o time reserva, então é uma boa oportunidade para o Corinthians conseguir a vitória e buscar uma vaga na pré-Libertadores. E tem novidade na escalação do Corinthians para essa partida. Tem informação do Mercadão da Bola, Yuri Alberto não deve ficar no Corinthians em 2025. O meia atacante argentino da Major League Soccer dos Estados Unidos interessa ao Corinthians. Pode estar pintando mais um argentino no timão em 2025. Fábio Carille não deve continuar no Santos e vir uma sombra para o Ramon Dias no Corinthians. Será que a chance do Fábio Carille voltar para o timão? Essas e outras a partir de agora no canal, mas antes deixa o like para fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo, se inscreva agora, canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o timão. Sem mais demora, vamos reagir então ao Thiago Salazar, trazendo todas as novidades do Corinthians, e o Cereto atualizando pra gente o noticiário do timão. Muita novidade, hein, fiel? Dá só uma olhada. Quero falar agora do Yuri Alberto. O Yuri Alberto, ele participou ontem do programa Apito Final, apresentado pelo Neto, pelo José Ferreira Neto, craque Neto, na TV Bandeirantes. Diga-se, foi a maior audiência do programa. A maior audiência da história do programa foi, desde que começou, apresentado pelo Neto, foi a presença do Yuri Alberto, atacante do Corinthians, que foi convidado do Apito Final da TV Bandeirantes. E foi nesse programa, na TV Bandeirantes, que o Yuri Alberto se emocionou muito quando falou das críticas que ele recebeu e durante esse último período aí no Corinthians, né? Foi muito criticado durante esse período no Corinthians, inclusive por nós, né? Pela torcida do Corinthians, pela imprensa, pelos canais de YouTube, pelos influencers. O Yuri Alberto foi muito criticado porque não estava fazendo gols, né? E a missão dele, a função dele é fazer gols. Ele, como centroavante do Corinthians, ele precisa fazer gols. Por isso ele foi muito criticado, mas ele não estava aguentando a barra de ser muito criticado. É um ser humano, como todos nós, e recorreu a psicólogo, né? Teve consultas com o psicólogo para melhorar a cabeça e agora está com a cabeça legal para jogar com a camisa do Corinthians. Virou a fase mudou, está fazendo gol adoidado, ele é o artilheiro do Corinthians na temporada, está buscando também a artilharia no Campeonato Brasileiro, e o Yuri Alberto hoje é um dos principais jogadores do Corinthians, essa é que é a verdade. Só que ele disse ontem que tem o sonho de jogar na Inglaterra, que a prioridade dele é jogar na Inglaterra, que se pintar uma proposta do futebol inglês, ele vai embora. Ou que ele vai, principalmente ele vai, na verdade, se pintar uma proposta do futebol inglês, ele diz que vai analisar com carinho essa proposta. Por enquanto, não tem proposta do futebol da Inglaterra. O torcedor corintiano pode ficar tranquilo em relação a isso, mas por enquanto, acontece que a janela abre em janeiro e pode pintar propostas do futebol inglês. O empresário dele é o André Curry. O André Curry certamente vai trazer alguma proposta do futebol da Inglaterra para o Yuri Alberto ir embora. Só que o Corinthians está respaldado. E eu já falei isso aqui em outro vídeo que eu gravei. Acho que na semana passada eu gravei um vídeo a respeito, falando da multa do Yuri Alberto. A multa do Yuri Alberto é de 80 milhões de euros. 490 milhões de reais. É muito dinheiro. 490 milhões de reais. Quase 500 milhões de reais. 80 milhões de euros. É claro que isso é uma multa claro que ninguém vai pagar 80 milhões de euros. Nenhum clube da Inglaterra vai pagar isso. Vai pagar tudo isso. Mas vai ter que negociar com o Corinthians, né, para levar o jogador embora. Se pintar uma grande proposta, uma proposta generosa, aí vai ser difícil segurar o Yuri Alberto, porque é a vontade do jogador de jogar no futebol da Europa. Ele tem ainda apenas 22 anos e tem vontade de seguir carreira jogando no futebol europeu. Mas o Corinthians está respaldado com essa multa rescisória de 470 milhões de reais, 80 milhões de euros. Vale a pena o Corinthians investir no Yuri Alberto? Eu acho que o Corinthians tem que fazer de tudo para ele continuar. Aliás, eu acho que o Corinthians tem que
continuar com a base do time, que agora deu jeito, que agora está ganhando, né? Tá ganhando, se livrou do rebaixamento, e agora o Corinthians precisa manter a base do time para a próxima temporada. Bom, falei no Yuri Alberto, falei no Hugo Souza e vou falar agora no Fábio Carilli. Fábio Carilli deu uma entrevista para o meu amigo André Hernan, no canal do André Hernan, e disse o seguinte, que não chegou para ele a proposta do Corinthians esse ano, como foi noticiado, a não ser que tenha chegado para o empresário dele, para o Paulo Pitombeira. Foi o que ele disse, que ele mesmo não foi convidado e que o Paulo Pitombeira, que é o empresário dele, não falou, não transmitiu, não passou a informação se essa proposta chegou ou não do Corinthians. Mas se falou muito que o Corinthians queria o Fábio Carilli antes da contratação do Ramon Dias. No fim das contas, o Corinthians acabou contratando o Ramon Dias. O que eu posso dizer é o seguinte, duas informações. A primeira, que o Fábio Carilli não vai ficar no Santos. Fábio Carilli não vai ficar no Santos para a próxima temporada. Ele não será técnico do Santos para a próxima temporada. Então ele vai ficar livre no mercado. E ele ficando livre no mercado, ele passa a ser um nome muito forte pelos lados do Corinthians. Mas a informação que eu dei ontem continua a mesma, que vai depender desse final de campeonato. O Corinthians tem mais 5 jogos para fazer no Campeonato Brasileiro para decidir o futuro do Ramon Dias. O Ramon Dias tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2025. Se o Corinthians se classificar para a Libertadores da América, o Ramon Dias vai continuar como técnico. Essa é a informação. Se o Corinthians se classificar para a Libertadores da América, o Corinthians vai continuar com o Ramon Dias. Se não conseguir a classificação, aí a possibilidade de troca de técnico é grande e o nome do Carilli é um nome muito forte, porque o presidente Augusto Melo gosta muito do Fábio Carilli. O Carilli tem uma história vitoriosa no Corinthians. Mas não é o único nome, né? O nome do Luiz Castro, a gente vem falando aqui, o técnico português, é o nome mais forte ainda. O Luiz Castro, que está passando férias na Bahia. Ele é o nome mais forte ainda para ser o técnico do Corinthians no ano que vem, caso o Corinthians faça a opção de trocar de técnico, de mandar o Ramon Dias embora. Mas, eu repito uma vez mais, vai depender dessa sequência de jogos, desses 5 jogos que restam no campeonato, e vai depender se o Corinthians, vai depender da possibilidade de classificação do Corinthians. Se o Corinthians se classificar para a Libertadores da América, aí o Ramon Dias vai continuar como técnico do Corinthians para a próxima temporada. Você acha o quê? Que o Corinthians deveria trocar de técnico? E o Fábio Carilli é um bom nome para ser o técnico do Corinthians na próxima temporada? Deixe aqui o seu comentário, eu leio todos os comentários aqui no canal do Cirilo. Continuando falando do Corinthians com vocês aqui, né? O Corinthians que está aí treinando para enfrentar o Cruzeiro nesta quarta-feira. Jogo bastante importante para o Corinthians que pode conseguir sim uma vaga para pré-Libertadores, né? Com alguns resultados aí, por exemplo, o Cruzeiro sendo campeão da Sul-Americana, aumenta mais uma vaga aí na pré-Libertadores. O Corinthians pode sim, quem sabe, conseguir essa vaga. Tá jogando para isso, vem de 4 vitórias consecutivas, né? Então o time deu uma resposta no Campeonato Brasileiro e enfrenta o Cruzeiro 11 horas da manhã, quarta-feira, num jogo que o Cruzeiro vai vir com o time reserva. O Cruzeiro vai vir com o time reserva pensando na final da Copa Sul-Americana. O Corinthians tem tudo para sair com 3 pontos da Neoquímica Arena, que daria uma condição muito boa para o Corinthians almejar uma vaga aí nessa tão sonhada pré-Libertadores, que seria maravilhoso para o Corinthians chegar na pré-Libertadores depois desse ano difícil que o Corinthians teve, né? O Corinthians passou muitas rodadas na zona do rebaixamento e agora deu uma reagida, né? E pensando já em 2025, alguns jogadores estão sendo especulados no Corinthians. É de certo que o Corinthians vai ter que ir para o mercado da bola fazer algumas contratações. Por exemplo, na zaga, o Corinthians precisa de um zagueiro ao lado do André Ramalho, precisa de um lateral esquerdo, precisa de um lateral direito, acho que precisa de mais um atacante. Não, a gente não sabe se o Yuri Alberto
vai continuar, né? O Yuri Alberto tá numa grande fase agora, fazendo muitos gols e tá chamando a atenção da Europa. E ele deu uma entrevista ontem dizendo que tem o desejo, sim, de ir para a Inglaterra e se chegar um acerto e um negócio bom para o Corinthians e para o Yuri Alberto deve sair do timão rumo à Premier League, né? Em contraponto, tem informação que o Luciano Acosta, que está na Major League Soccer dos Estados Unidos, é um jogador que interessa à diretoria do Corinthians, que agrada ele por sua posição, né, de meio campo ofensivo, atacante, segundo atacante, é um meia baixinho habilidoso de 1,60 m, não sabe se vai renovar o contrato com a equipe lá dos Estados Unidos, porém o Corinthians, junto com o Atlético Mineiro, o Vasco, são alguns dos times que estão interessados aí no jogador. Lá na Major League Soccer, o jogador tem 35 jogos, 14 gols e 17 assistências. É um jogador que tem números bons e interessa sim a diretoria do Corinthians para a próxima temporada. Tudo depende aí se ele for realmente negociado, se o time no qual pertence ele for liberar ele para negociar, e pode entrar na mira do timão para a próxima temporada, uma posição que o Corinthians precisa, né, no elenco, um atacante meio ofensivo. O Igor Coronado, a gente sabe que está vivendo uma fase meio conturbada, merecia mais chance, mas ainda não desempenhou tudo que pode. E o Luciano Acosta entra na mira do Corinthians para a próxima temporada. Esse argentino que é muito bom de bola, segundo informações aí, é até um craque lá do time onde ele está, habilidoso, né? Então o Corinthians pode fazer sim uma investida para ter Luciano Acosta em 2025, tá bom? Deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Vou ficando por aqui, qualquer novidade eu trago aqui no canal. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!